Olá, estamos novamente aqui com mais vídeos com temas relacionados à filosofia e ao conhecimento de um modo geral. Hoje eu irei falar sobre Homero e Camões como os fundadores da língua grega e portuguesa. Então, para início, eu vou falar com vocês sobre o surgimento da escrita. As primeiras tentativas de se criar um sistema de escritas aconteceram por volta de 4000 a.C. Então teriam sido os sumérios um dos primeiros povos a criarem o seu código, a sua linguagem, a sua forma escrita, né, de palavra. Os sistemas mais rudimentares apareceram muito antes que os primeiros alfabetos. Então, os sistemas de comunicação rudimentares, anteriores ao alfabeto, à escrita propriamente dita, eles antecederam e muito a invenção da escrita. No entanto, quando a escrita foi inventada pelos sumérios ou por alguns povos ali no passado, elas não aconteceram em um único lugar. Ou seja, a invenção da escrita não foi um fenômeno localizado numa civilização ou num só lugar. O fenômeno da descoberta aconteceu meio que simultaneamente. Vários povos de localidades diferentes, de regiões diferentes e de continentes diferentes, eles conseguiram chegar mais ou menos na mesma época à invenção de suas escritas. Então teria sido um processo meio que simultâneo, ainda que involuntário, ainda que não planejado. Como se fosse o resultado de uma evolução de acontecimentos anteriores que tivesse levado esses vários povos a descobrirem simultaneamente dentro da história as suas maneiras de escritas. Então, os egípcios, os chineses, os mesopotâmios começaram a desenvolver seu sistema de representação gráfica. E isso foi meio que em períodos históricos muito próximos. Então não é que um povo descobriu e os demais ficaram para trás. Não, foi um processo muito interessante, que todos chegaram em um determinado momento de avanço da sociedade, de conhecimento, que eles conseguiram criar os seus códigos, os seus alfabetos. Em relação à escrita do grego, a escrita grega, ao alfabeto grego, é importante eu falar com vocês sobre a formação dos gregos, sobre qual é a origem, quais são os povos que deram origem aos gregos. Então pode-se afirmar que aqueles que habitaram a Hélade, aquela região ali que compõe a Grécia, ficaram conhecidos como helenos. Então os helenos, eles foram formados por 4 povos ou 4 sociedades anteriores, que foram os jônicos, os aqueus, os eólios e os dórios. Eles chegaram à Grécia em séculos distintos, tendo cada um deles uma organização social, cultural diferente. Então foi a soma dessas 4 culturas que permitiu com que surgisse o pensamento grego, a sociedade grega, com toda a sua intelectualidade, com todo o seu conhecimento. E dessa forma, a partir da formação do mundo grego, começaram a surgir os poetas, aqueles que compunham poesias e saíam cantando nas praças. Essas poesias, elas tinham toda uma bagagem cultural e de conhecimento dos povos
que antecederam os gregos. Por isso que os gregos eles são riquíssimos, têm uma cultura vasta, uma cultura enorme e que foram a base de todo o conhecimento ocidental. Então, os gregos ali, dentro de uma forma rudimentar, eles ali começaram a descobrir formas de anotarem, escreverem toda essa bagagem de poemas, essas histórias que eram contadas. Então eles escreviam. Essa primeira letra, essa primeira escrita era algo bem arcaico, era algo bem ainda pouco desenvolvido. E por volta do século 9 e 8 a.C., na Grécia, surge Homero, que teria sido o grande intelectual, o grande escritor grego. Então, ele, juntando toda a bagagem de conhecimentos anteriores, ele escreve os poemas, registram e anotam os poemas, a Ilíada e Odisseia, que foram criadas por ele e são fundamentais para a compreensão do conceito grego de educação. Por que Homero ele foi tão importante? Porque a partir dele é que se criou o conceito de educação, a partir dos registros que ele fazia e das suas epopeias, das suas histórias, é que o grego teve a noção da paideia, da pedagogia. Então, os aristocratas gregos, os filhos dos aristocratas, eles aprendiam a ler e a escrever através dos escritos, das epopeias de Homero. Então, essa era a primeira forma, o primeiro contato com as letras. Então, as epopeias, elas apresentavam valores éticos, valores políticos, valores morais e pedagógicos. São valores que deveriam ser seguidos ou que serviam de parâmetro, de referência para a sociedade grega. Então essas epopeias homéricas, elas aparecem como contos fantásticos, fazendo narrativas extraordinárias com fatos heróicos, atos de valentia, né? E percebes que elas são portadoras de certa racionalidade, cuja base são os valores éticos, políticos e pedagógicos que foram absorvidos e que fizeram da sociedade grega o que ela é. Então, desde pequeno, o homem, o grego, ele aprendia a respeitar os deuses, a crer nos mitos e a ter princípios e valores que estavam ali dentro das narrativas de Homero. Então, a leitura dos clássicos na contemporaneidade revela os valores válidos para a sociedade grega daquela época. Então, a partir da análise do que Homero escreveu, nós podemos entender um pouco daquilo que pensava a sociedade grega. Então, a leitura desses poemas deve ser um meio para se chegar ao conhecimento da cultura, que, dando origem aos fundamentos da civilização ocidental, é uma herança que ainda se faz presente na atualidade. Então, considera-se que as obras homéricas são documentos reveladores do pensamento grego arcaico, né? E outro fato importante em Homero é que a partir dele é que a literatura grega toma forma. Ela sai do período arcaico e entra no período da escrita moderna. Então, Homero, ele dá forma à literatura, porque os poemas homéricos, eles são considerados as primeiras obras de literatura grega e abriram portas para outros grandes poemas clássicos. A constituição do mito, vinculado a um passado de glórias, associado à escrita, contribuiu decisivamente para a formação da literatura grega. Então teria sido Homero, com sua técnica de escrita, que teria sistematizado, organizado o vocabulário, organizado de forma bem contundente
a formação, a estrutura da língua grega, da escrita grega. Então, a sintaxe, a morfologia da escrita teria sido contribuição de Homero e que serviu ali para levar os gregos a um outro patamar, uma outra forma de se comunicar e de se escrever. Então o surgimento da escrita e a formação histórica da Ilíada e da Odisseia são tidas, né, como valiosíssimas para o povo grego. Ambas, né, Ilíada e Odisseia, elas fazem referência a um tempo histórico que compreende o período de 9 a 8 a.C. e se destacam como fatos significativos o estabelecimento gradual da polis e o domínio da escrita. Então, a partir de Homero, a escrita ela ganha uma outra dimensão, uma dimensão mais robusta, uma dimensão mais organizada, que a partir daí veio fazer com que a leitura ou a escrita grega entrasse no patamar da modernidade. Homero, na fala de Platão, né, porque Platão considerava Homero como o grande educador da Grécia. Então Homero seria fundamental para toda a estrutura de conhecimento grego, porque a partir dele, a partir da estruturação da escrita, é que a educação grega ela passa a tomar forma. O interessante que Homero deu ao povo grego, juntamente com a paideia, a pedagogia, a língua, as artes, a fé religiosa nos deuses do Olimpo. E até hoje nós utilizamos, né, muitas palavras gregas que estão no nosso vocabulário, como por exemplo, hipopótamo é uma palavra grega, anatomia, anemia, asma, autônomo, biologia e uma infinidade de outras palavras que nós utilizamos no nosso vocabulário e que são de origem grega. Portanto, Homero teria sido o criador da língua grega moderna e fixado, né, através dos seus métodos, através da sua organização, através da morfologia e da sintaxe, a estrutura da escrita grega. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Camões, Luís Camões, português, que viveu entre 1524 a 1580 e foi um poeta português, tão importante para os portugueses quanto Homero para os gregos. Então, a língua portuguesa também, antes de Camões, no período arcaico, né, era também conhecida, né, como uma língua arcaica. O português, ele nasceu no noroeste da Península Ibérica, junto com o galego. Chamava-se, portanto, né, galego-português. Então o português arcaico era o galego-português, que se inicia com a independência de Portugal, que aconteceu em 1185, e se consolida com a expulsão dos mouros em 1249, e com a derrota em 1385 dos castelhanos que tentaram anexar o país. No século XVI, separou-se do galego. Camões teria sido o fundador da língua portuguesa moderna, o português moderno, que no século XVI aparecem as primeiras gramáticas e define também a morfologia e a sintaxe. A língua entra em sua fase moderna, né, quando Camões, né, ele escreve a sua obra, e o português desenvolvido por Camões já é bem próximo daquele português da língua, da escrita que nós conhecemos hoje. Então, o estudo camoniano também é de suma importância para a compreensão da língua portuguesa, porque ela era uma antes de Camões, ela era arcaica, e após Camões,
que estruturou a língua portuguesa, ela entrou no período moderno. Então Camões, foi um dos primeiros a escrever no que é classificado como a modernidade da língua portuguesa. E ele é o divisor entre o período arcaico e o moderno. Possivelmente teria nascido Camões em 1524 ou 1525. O poeta inspira-se nos clássicos das epopeias escritas na antiguidade grega. Olha que interessante. Camões, ele vai se inspirar no modelo das epopeias, das narrativas de Homero. Ele também, Camões, na sua obra Os Lusíadas, assim como fez Homero narrando as grandes aventuras dos gregos do passado, Camões ele vai narrar os grandes feitos e aventuras dos portugueses que saem em viagens para conquistar o mundo da época, em grandes aventuras. Então ele narra esses fatos heróicos à moda do grego que nós acabamos de estudar, de Homero, né? Então, o que acontece? Os Lusíadas se tornou um marco da língua portuguesa. E Camões, ele chega à mesma estatura dos grandes homens que estruturaram as línguas das suas nações. A obra de Camões garantiu a ele o mesmo lugar, ou a língua portuguesa, o mesmo lugar ocupado por William Shakespeare, do inglês, Dante Alighieri, do italiano, François Rabelais, no francês. Em suma, cada língua considerada moderna tem no trabalho de um grande escritor a consolidação de suas bases e a matriz de suas normas. Então, tanto Homero quanto Camões, eles foram fundamentais para a estruturação da língua moderna. No nosso caso, o português, nós devemos toda a estrutura, toda a formação da língua portuguesa que nós falamos hoje a Camões. Eu agradeço a todos e em breve eu voltarei com mais vídeos para vocês. Um abraço.